Bom dia, pessoal. Pessoal do nono. Pessoal, eu estou com um livro aí, apenas para a gente dar uma revisão geral, assim, coisa rápida, né? Antes de passar à frente com a matéria nova, do teste de vocês de matemática. Pode ser que algum que veio pegar ontem tenha feito hoje pela manhã, ou ontem mesmo, tá certo? Mas eu acredito que não, né? Mas mesmo assim, nós vamos ver alguma coisa aí, de uma revisãozinha aí do caso. Vamos lembrar os conjuntos dos números reais, né? Se a gente pensar o conjunto dos reais, primeiro, no conjunto dos reais, nós vamos ter o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, os irracionais também, tá certo? Então a gente tem aí, conjunto N, os naturais, ampliando o conjunto, né? Conjunto N, né? Que começa de zero, normalmente os naturais são todos os números positivos a partir do zero, né? Normalmente ele bota de 0 a 9, porque todos os outros algarismos, eles são formados com esse grupo de 0 a 9. O conjunto dos inteiros, né? Dos números naturais, né? O conjunto dos inteiros que nós temos aí, Z. Esse conjunto dos números inteiros, ele vai pegar o quê? Os números positivos e os números negativos. Eu estou apenas passando essa revisão, porque tudo isso vocês já viram, né? Então não vou mandar uma aula nova hoje, vou mandar na próxima, ok? Uma matéria já, a gente resolvendo algumas questões no quadro. Agora é aquela revisão pelo próprio livro de vocês, né, para tirar algumas dúvidas, dissipar qualquer dúvida que vocês tenham, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto dos números racionais, né, que é formado por todos, olha aqui o que eu quero dizer, formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração A sobre B, com o denominador sempre diferente de zero, pois não existe, olha aqui, não existe divisão por zero, tá certo? Então os racionais são todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração, né? Numerador e denominador, com o denominador diferente de zero, tá bom? São números racionais, aí você bota os naturais, os números inteiros, as frações, os números não exatos, as dízimas periódicas positivas e negativas, ok? Então, por exemplo, 8 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, eu posso escrever 8 sobre 1. 8 dividido por 1 é 8. 16 dividido por 2, 8, tá certo? Então, o número natural escrito na forma de números racionais, ou seja, na forma de fração. Você pode escrever um número natural na forma de fração, certo? De repente eu posso pedir para vocês fazerem isso, né? Por exemplo, 2 sobre 3, 11 sobre 15, 7 sobre 9 são números racionais, né? Eu tenho aqui o C, 1,2, são 12 sobre 10, que é igual a 6 sobre 5 se você simplificar, né? Então 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5, né? Aí você dividir de 6 por 5 dá 0,047, que é igual a 47 sobre 1000. Você está vendo aí? São várias formas que eu tenho de escrever 1,2. Começando 1,2, 12 sobre 10. Depois eu simplifico por 2, dá 6 sobre 5. Quando eu faço a divisão, dá 0,047. 0,047 é 47 sobre 1000, porque você tem 3 casas após a vírgula. Então as casas, elas dizem a quantidade de zeros que deve ter esse denominador, depois do 1, evidentemente, certo? Esse outro número aqui, 0,23, é um número racional, que é igual a 23 sobre 99, tá certo? É um número racional, ok? Beleza? Vamos para a próxima.
Desculpe aí a passagem da foto, né? Vamos lá, propriedades da adição e da multiplicação. Ó. No caso aí da propriedade da adição, adição eu tenho o quê? Eu tenho propriedade fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro, ok? Essas três propriedades. Na multiplicação, eu vou ter o quê? Vou ter fechamento, comutativa, associativa, elemento inverso e distributiva, ok? São essas as propriedades. Ó. A gente pegando aqui também exemplos de raízes aproximadas, né? Eu tenho raiz de 2. Raiz de 2 dá 1,41, 42, 3, é uma dízima perigótica infinita. Um valor aproximado de 2. Então a raiz de 2, normalmente eu vou pegar o quê? Eu vou pegar apenas um único elemento após a vírgula. Então a raiz de 2 vai ser 1,4. Porque a aproximação é muito pequena, né? Se eu pegar duas casas decimais, eu vou me ampliando. Então, raiz de 2, aí ele dá 3 exemplos, de 2 casas, de 3 casas, mas normalmente raiz de 2, a gente coloca sempre 1,4, tá certo? Quando ele diz aí, calculando raiz de 7 e raiz de 5, quando você vai calcular a raiz de 7, dá 2,4, né? Mais a raiz de 5 dá 2,23. 2,4 mais 2,64 mais 2,23. Então, colocando raiz abaixo de vírgula abaixo de vírgula, né? Então você tem aí 4,87, certo? 4,87. Tendo 4,87, você pode, né, aproximar 4,87. Na calculadora, ao distribuirmos aqui 7 e 3, se eu for aqui 4,87, que é a soma, né? Mas eu quero tirar essa raiz. Então parece que a raiz de 4,87 vai dar 1,7232. Então é o seguinte, quando você... não, isso aí é a raiz de 3, né? Mas se eu quiser aqui essa soma, eu somei as duas raízes. Mas se eu quiser, por exemplo, aproximar esse 4,87, eu vou aproximar ele para 4,9. Por quê? Porque se eu aproximar para 4,9, minha margem de erro dá 0,3. E se eu aproximar para 4,8, minha margem de erro se amplia para 0,7. Ou seja, quando eu aproximo um número, ou eu arredondo um número, né, eu tenho sempre que considerar a menor margem de erro, tá certo? Então a menor margem de erro é o que você considera. Então no número 4,87, como tem aí, eu vou aproximá-la para quanto? Eu vou aproximá-la para 4,9, que minha margem de erro dá 0,3. E não para 4,8, porque a margem de erro vai ser 0,7. E você sempre tem que considerar a menor margem de erro. No caso aqui, ó, de 3, dá uma dízima periódica, a raiz de 3, 1,73, 20, 50 é uma dízima periódica. Então você aproxima o quê? Para 1,7, tá certo? Você pode considerar só uma casa decimal. Esse restante aí são números muito pequenos que não vai alterar muita coisa não, tá bom? Então você, nesse caso, você vai alterar o quê? Você não vai, por exemplo, 1,73. Você não vai arredondar para 1,8, porque sua margem de erro vai dar 0,7. Você vai arredondar para 1,7, que a margem de erro dá 0,3, tá certo? Então sempre considerando a menor margem de erro, ok? Revendo aí alguns casos de potenciação, pessoal, olha aí, eu coloquei no livro aí, ó, veja os exemplos. Expoente 1, qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, né? Qualquer número elevado ao expoente 0 é igual a 1, né? A potência de um expoente inteiro tem outro significado. Invertemos a base e o expoente fica positivo. No caso aqui, olha, eu vou só ampliar aqui, ó, eu vou ampliar aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, 6 elevado a 0,2.
você vai inverter. Inverter o quê? Você vai fazer isso em forma de fração, né? Você pega o quê? Pega o 6, inverte como? Fica 1 sobre 6, aí ele já fica positivo a potência. Aí você vai calcular, fica 1,36. No caso de menos 4 elevado a menos 3, o que é que você vai fazer? Você vai fazer menos 1/4 elevado à terceira, tá certo? Porque você tem que eliminar um desses dois menos aqui. Então você vai deixar o expoente positivo. Isso é uma forma de você deixar o expoente positivo. Então tem um menos 4, como tem aqui, ó, menos 4 elevado a menos 3. Quando eu tenho menos 4 elevado a menos 3, o que é que eu faço? Vamos inverter essa fração. Então vai ficar 1 sobre menos 4 ou menos 1/4 elevado a 3. Aí o 3, automaticamente o expoente ele fica positivo. No caso de um décimo para ele ficar positivo, eu vou fazer o inverso. Eu tenho 1 sobre 10, então está 10 elevado a quarta, que dá igual a 10.000, tá vendo? Isso é os modelos que você tem para deixar o expoente positivo. Ok, pessoal? Beleza? E por último a gente tem aqui adição e subtração de potências, ok? Adição e subtração de potência. Olha o que eu tenho aqui. Olha. O que é que eu tenho? A potência. Se eu tenho potência de mesma base, o que é que eu faço? Adição e subtração de potência de mesma base. Eu somo a base. Aliás, eu conservo a base e somo ou subtraio os expoentes. Ok, minha gente? Ok. Potência de mesma base, conservo a base, somo ou subtraio os expoentes. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, por hoje, era isso aí, tá certo? Acredito que não tem mais nada, é só uma pequena revisão, coisinhas poucas que você tem no livro, que vocês já viram em anos anteriores e nós já vimos aqui na escola, tá bom? Já vimos em sala de aula, já vimos essa parte, vimos 2 vezes, vocês viram o ano passado, no 7º ano, e nessa nova programação que eu disse a você, da Base Curricular Nacional, o MEC recolocou isso no 9º ano. Isso é bom porque isso serve de base para o ensino médio lá para frente, vocês vão rever isso tudinho, tá ok? Então, boa sorte nos testes a vocês, né? E até a próxima com aula nova, ok? Beleza?